Gente, meus aluninhos amados do nono ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Enfim, né, nós estamos nessa realidade que as nossas aulas são à distância. Por enquanto, vocês só estavam recebendo atividades, né, lá no portal. A partir de agora, o nosso contato vai ser assim, tete a tete. Ainda bem que mostra a sua carinha, né? Mas enfim, vamos lá. Então, é nossa primeira aula desse novo momento, né, da escola. Nosso conteúdo de língua portuguesa, aulas para o nono ano e a aula número 1. Qual que é o assunto, gente? A gente já começa com aquelas tão temidas orações subordinadas. Mas não se preocupem, tá? Eu fiz uma videoaula com dicas que são bastante simples para vocês conseguirem identificar as orações, os tipos de oração que a gente tem. Mas fiquem tranquilos, porque a gente não vai ficar nesse assunto somente nessa aula, tá? E aqui elas não estão completas, só coloquei 2 tipos a princípio, para que a gente vá com calma e vocês aprendam devagar, aqui ninguém está com pressa, principalmente num assunto tão cheio de detalhe. Na verdade, gente, se a gente pensar como com essas dicas que eu vou dar para vocês, elas não ficam tão complicadas, não. Mas a gente precisa ter calma para analisar e entender direitinho. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem, e já falei, e é necessário, os professores vão falar a mesma coisa, que você tenha aí do lado do seu computador, do seu celular, ou que você usar para fazer a sua aula, que você tenha um caderno de português de preferência, e uma caneta, um lápis, para que você anote dúvidas que surgirem, tá? Ou até coisas que eu possa falar, porque aí vocês vão poder voltar, né? Já que uma aula gravada tem essa possibilidade, né? Nós vamos fazer, então, uma vez por semana, uma videoconferência sobre o conteúdo daqueles dias, assim. E é o momento de tirar as dúvidas, tá? Como se fosse aquela aula presencial. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje, como se diz por aí, não é isso? Então vamos lá, gente. Reiterando, nós vamos falar então de orações subordinadas substantivas. A gente vai iniciar o assunto. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Para entender, a gente já falou que são orações coordenadas, que são orações que têm sentido independente e são unidas por uma conjunção. E o tipo de oração coordenada é de acordo com o tipo de conjunção que ela apresenta, né? Agora a gente vai tratar de orações subordinadas, que são orações que não têm sentido independente, então uma precisa da outra para completar o seu sentido. Nas orações substantivas, a função aqui é a seguinte: a oração subordinada ela vai servir como sujeito da oração principal. Falando assim parece meio estranho, né? Mas a gente vai por partes, vocês vão entender. E ela tem algumas funções e tem algumas classificações, tá? Então a gente tem orações substantivas, nós temos as adjetivas e temos as adverbiais, tá? No caso da substantiva, ela funciona como sujeito da oração principal. E aí depois a gente vai ver as outras, tá? Não vamos ter pressa não, porque o assunto é espinhoso, tá bom? Mas não fiquem com medo. Olha lá, no período composto, as orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal. Ou seja, a oração subordinada vai ter uma função em relação à oração principal, tá? Ela não está ali sozinha, ela tem uma relação com a oração principal. Dependendo da função que desempenham, os tipos de oração subordinada são substantivas, adjetivas e adverbiais. A gente começa com as substantivas, tá bom? Bom, orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de substantivo. Sujeito. São classificadas em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e a positiva, tá? Então, a função da oração subordinada em relação à oração principal vai ser classificada de acordo com essas possibilidades aqui, que a gente vai ver uma por uma, tá? Olha lá. Só vamos caracterizar as coisas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha, o que é uma oração principal? Oração principal é aquela que não tem conjunção. Vocês vão ver que numa oração subordinada nós vamos ter duas orações, assim como era na oração coordenada, lembra? Só que a oração principal é sempre aquela que não tem a conjunção.
Aonde tiver a conjunção, a partir dela já é considerada a oração subordinada, tá? Então, olha lá, ó. Oração subordinada é aquela iniciada por uma conjunção integrante, que introduz a oração substantiva, tá? É a partir dela que a oração subordinada começa. Tudo bem? Vamos lá. Agora vou falar das conjunções utilizadas aqui. Quando a gente estava falando de orações coordenadas, vocês se lembram que tinha uma variedade grande de conjunções, inclusive era o nome da conjunção que era dada ao nome da oração, né? Era classificada a partir do nome da conjunção. Aqui não. Então vamos ver aqui. As conjunções usadas nas orações subordinadas, substantivas, são o que e o se, tá? Só vão aparecer essas conjunções. Olha um exemplo aqui, ó. Espero que você chegue rápido. Então, esse que é uma conjunção chamada conjunção integrante, tá? Bom, vamos começar então falando dos tipos das orações substantivas a partir das subjetivas. Tudo bem? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Parece um nome gigantesco e parece que o negócio é do outro mundo, né? Mas com calma vocês vão entender, gente, não se preocupem. Olha lá. Essa oração subordinada exerce a função sintática de sujeito da oração principal, tá? Sujeito da oração principal. Peraí, deixa eu diminuir minha carinha. Aqui. Isso, só um minutinho. Aí. Então, vamos lá. Para a gente começar esse estudo, então, das orações subjetivas, a gente tem que relembrar um conceito anterior, tá? Que são verbos de ligação. A gente vai precisar desses verbos de ligação. Eu voltei aqui a tela para a gente entender, olha lá. Subjetivas. Essa oração subordinada exerce a função sintática de sujeito da oração principal, tá? Olha os exemplos aí. É óbvio que todos seremos aprovados. É óbvio que todos seremos aprovados, tá? Então vamos analisar aqui essa frase, ou oração, melhor dizendo. Para iniciarmos a nossa análise, devemos identificar oração principal, oração subordinada e conjunção integrante, tá? Desses casos, a gente tem que identificar isso. Então, naquela frase, retomando a frase, é óbvio que todos seremos aprovados, a gente classifica da seguinte maneira. Deixa eu tirar a carinha daqui de novo. Aí. É óbvio que todos seremos aprovados. Então, a gente faz a seguinte separação. Qual que é a oração principal, que a gente chama também de primeira oração? É óbvio. Conjunção integrante. O que? A oração subordinada, então, a partir da conjunção, que todos seremos aprovados. Tudo certo, gente? É essa a separação que a gente faz, a primeira classificação que a gente faz em relação às orações subordinadas, tá? A gente separa a principal da subordinada a partir da conjunção. Tudo bem? Vamos lá, então. Olhando para a primeira oração, percebe-se que não existe sujeito. Olha lá, ó, é óbvio. O que é óbvio? Não tem sujeito, né? Nesta oração não tem. O que é óbvio? Então, a oração subordinada funciona como sujeito. O que é óbvio? Que todos seremos aprovados, tá? Isso a gente chama de complementação. Então, ela funciona como sujeito da oração principal, que é óbvio, tá? As orações subordinadas, substantivas, subjetivas, sempre, eu coloquei em letra maiúscula, gente, porque vocês têm que guardar, essa é a maior informação, é a maior dica que eu posso dar para vocês, tá? Sempre começam com verbos de ligação. Se você tiver as orações para classificar, uma das coisas que você vai observar é como ela começa. Se ela começar já diretamente com o verbo de ligação, ela é considerada já de cara oração subjetiva. Tudo bem? Vamos ver aqui então, olha. Eu fiz um lembretezinho a respeito dos tipos de verbos de ligação que a gente tem, tá bom? Olha lá. Os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito às suas características. Vocês lembram disso? O predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito dá uma qualidade ao sujeito. E o verbo que une o sujeito a esse predicativo chama verbo de ligação. Eles não são verbos de ação, são verbos de estado, tá bom? Olha lá. Principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Esses são os principais verbos de ligação.
Você vai ver que pelo contexto do uso, eles não expressam nenhuma ação, e sim uma característica. Nesse caso, eles são verbos de ligação, tá bom? A gente pode dizer que são verbos de estado. Olha exemplos aqui. A plateia é toda jovem. O é, verbo de ligação, né? Hoje teremos casa cheia. Não vou. Tudo isso aqui são verbos de ligação, tá? Falando de verbos de ligação, não das orações. É só para vocês terem uma ideia, relembrar o que é um verbo de ligação. Bom, então só voltando, deixa eu voltar a tela aqui para mostrar para vocês. E vamos voltar naquela oração aqui, ó. É óbvio. É óbvio que todos seremos aprovados. Se você olhar, esse é um verbo de ligação do verbo ser. Lembra que a gente acabou de falar ali? Então, gente, vamos reforçar porque isso é a maior dica que eu posso dar. Toda oração subordinada que começar com verbo de ligação, você já pode classificá-la de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? Guardem essa dica que ela é importantíssima. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos, então, um outro tipo de oração subordinada substantiva, que é a predicativa. Como todas essas orações subordinadas substantivas, ela tem alguma função em relação à oração principal, a função dessa aqui é ser predicativo. O que é o predicativo do sujeito? Vocês lembram, né? A gente acabou de falar nos verbos de ligação. Predicativo do sujeito é aquele que dá uma característica ou uma qualidade para o sujeito, lembra? Aqui a função é parecida com isso, tá? Então vamos lá, olha. São orações subordinadas que têm a função de predicativo da oração principal. Aqui também existe um verbo de ligação, mas ele não está no início da frase, mas sim ao lado da conjunção integrante. Está destacado aqui porque é a melhor dica que eu posso dar para vocês identificarem o que é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? O verbo de ligação está ao lado da conjunção integrante, em nenhuma outra posição, somente ao lado da conjunção integrante, tá? Vamos ver aqui, ó. A certeza é que você virá. A certeza é que você virá. Então, olha só, para iniciarmos essa análise, vamos achar, então, a oração principal, a oração subordinada e a conjunção integrante, tá? Toda vez que você for começar a classificação de uma oração subordinada, você tem que começar por aqui. Separar a oração principal da oração subordinada e marcar a conjunção, tá legal? Bom, eu falei do que é o predicativo do sujeito, vamos dar uma olhada aqui, ó. Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito, tá? Então, é ele que traz uma qualidade para o sujeito da frase ou da oração. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação, tá? Não se atenham a isso, porque aqui a gente vai ser verbo de ligação mesmo. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito, tá? O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, substantivo, numeral, advérbio ou pronome. Isso a gente lembrando que é o predicativo, tá? Olha alguns exemplos aqui embaixo. A modelo é desastrada. O é, verbo de ligação. Olha lá, sujeito é a modelo, verbo de ligação é o é, e o predicativo, a qualidade, aquilo que eu posso atribuir a modelo é ser desastrada. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar essa daqui, ó. A certeza é que você virá. Essa é a frase que eu dei para vocês analisarem. O que a gente faz primeiro, então? Vamos achar a oração principal. A certeza é. Tudo bem? Porque a oração principal vai somente até a conjunção. Depois, qual é a conjunção integrante dessa frase? O que? Se não fosse o que, seria o ser. Lembra disso, tá? A oração subordinada, então, é qual? Que você virá. Eu não coloquei o que aqui, gente, me perdoe. É que você virá, porque a oração subordinada começa na conjunção, tá? E qual é o verbo? Então, aí é o verbo de ligação é, tá? Percebe-se, deixa eu tirar a carinha daqui de novo. Percebe-se a presença do verbo de ligação é ao lado da conjunção integrante que, olha lá, a certeza é que você virá. Então tá lá coladinho, né? Sempre que isso acontecer, a oração é predicativa, tá? Essa é a melhor forma de identificar a oração subordinada substantiva predicativa, pela posição do verbo de ligação. Beleza, gente?
pela posição do verbo de ligação. Vocês se lembram que naquela que a gente viu, da subjetiva, o verbo de ligação vinha logo no início da frase? Pois é, aqui também vai ter verbo de ligação, só que ele vai vir sempre colado à conjunção, tá? Então, maneira de identificar esses dois tipos de oração subordinada é na posição do verbo de ligação. Na subjetiva, ele vai vir no início da frase, ou logo assim, bem no início, e na predicativa, ela vem coladinha, o verbo de ligação vem coladinho à conjunção. Se você guardar essa dica, você não vai conseguir, não vai se confundir na hora de fazer a classificação. Não é tão complicado quando você tem a dica, tá bom? Bem, vamos lembrar uma coisa importante aqui, ó. E reforçar o que eu acabei de falar. Na oração subjetiva, o verbo de ligação inicia a frase. Vamos mais um exemplo. É importante que você venha agora. Olha lá, tem o verbo de ligação no início e a conjunção integrante depois, tá? Na oração predicativa, o verbo de ligação aparece ao lado da conjunção integrante. E olha o exemplo. O pior é que ele não estará presente na festa. Olha, o verbo de ligação é ao lado coladinho na conjunção integrante. Bom, nós vamos ver outros tipos de oração subordinada, tá? Mas essa primeira, a subjetiva e a predicativa, se você observar bastante bem a maneira como você identifica a partir das dicas que eu dei agora, você vai conseguir fazer sem nenhum problema, tá? Mas lógico, se você não sabe o que é um verbo de ligação, volta naquela página que eu coloquei e guarda bem quais são os verbos de ligação para que você não esqueça. Vai aparecer frequentemente o é, né? Eu acho que é um dos verbos mais usados. Mas pode acontecer de aparecer algum outro. Então você tem que guardar direitinho quais são os verbos de ligação para você poder identificar, tá bom? Então, é isso. Bons estudos para gente, para vocês. E aqui eu coloquei as páginas da apostila onde estão as atividades que a gente. Do conteúdo que a gente falou agora, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu tirar a carinha de novo daqui. Caros alunos, após assistirem essa videoaula, vocês devem fazer na apostila as atividades relativas ao conteúdo, ou seja, orações subordinadas, que estão na página 34 a 38, tá legal? Você deve realizar também as tarefas do caderno de atividade, que estão nas páginas 17 a 19. E outra, gente, eu colocarei atividades sempre na plataforma Tec Educar, atividades complementares de cada conteúdo, tá? Então, lá, colocarei também atividades na plataforma Tec Educar. Você não precisa imprimir nada disso, você copia, abre lá a plataforma, copia as atividades no caderno e guarda, porque depois a gente vai fazer a correção, tá? Na próxima videoaula, realizaremos a correção de todas essas atividades e na aula online semanal tiraremos dúvidas a respeito de todo o conteúdo dado. Agora, gente, é muito importante, sejam caprichosos, se dediquem a fazer as tarefas, tá? Para que a gente consiga passar adiante depois do conteúdo, sendo que esse conteúdo anterior ficou bem fixado na cabeça de vocês. Vocês já sabem que a matéria do 9º ano não é assim tão simples, tem vários probleminhas aí no meio do caminho, mas com calma e aproveitando bem as dicas que eu estou dando, vocês vão conseguir identificar, tá legal? Olha lá, sejam caprichosos e aplicados ao realizar todas as tarefas. Anotem, fundamental, gente, anotem todas as dúvidas que tiverem, para que nas aulas online a gente consiga esclarecer. Obviamente que eu estou à disposição de vocês. Qualquer problema é só entrar em contato comigo, tá legal? Então, gente, ficamos por aqui, tá bom? Beijo enorme para vocês. Até a próxima.